Laerte Cerqueira de volta, Laerte. Denise, hoje a gente falou de obras inacabadas, né, da última reportagem. Vamos fazer um resumão para a gente entender o que é que a gente mostrou? Em Pirpirituba, a prefeitura demoliu um antigo mercado público, bem antes da pandemia, você está vendo imagens aí, mas ainda não conseguiu reconstruir de acordo com a gestão. E foi preciso a readequação de projeto e contratação de uma nova empresa. Agora, a prefeitura aguarda a autorização da Caixa Econômica Federal. A obra vai custar mais de 3 milhões de reais, já foram investidos 600 mil para o processo de fundação. Em Itaporanga, a espera por um matadouro público já dura 12 anos. 3 prefeitos já passaram. Marchantes não conseguem garantir a procedência da carne e admitem que há matadouros clandestinos. A prefeitura diz que a estrutura está pronta e até o fim do ano entrega os equipamentos. Já no Cariri, agricultores de uma vila produtiva aguardam um sistema de irrigação prometido quando eles foram reassentados do canal da transposição. Quando o canal da transposição ia passar, eles foram reassentados. Sem produção significativa, dependem de programas sociais. O Ministério afirmou que a obra tem 70% de execução. E em Monteiro ainda, o Ministério Público Federal cobra a finalização das obras de esgotamento sanitário perto do canal da transposição, que libera água para o Rio Paraíba. Também alerta sobre a necessidade de revitalização do leito. A CAGEPA e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado afirmaram que os projetos e obras estão em andamento. Muitas dessas obras que nós mostramos na série são acompanhadas pelo Tribunal de Contas da União. E tem um paraibano por lá, que é responsável pela área, o ministro Vital do Rego, e é com ele que a gente conversa agora por videoconferência. Ministro, tá por aqui, muito obrigado, bom dia, obrigado pela participação aqui no Bom Dia Paraíba. E a primeira pergunta que faço é o seguinte: muitas obras de municípios paraibanos, principalmente os menores, né, têm recursos tem recursos do governo federal. Qual é o papel do Tribunal de Contas no acompanhamento, na fiscalização e na execução desses recursos? Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Laerte. Bom dia, Paraíba. É uma alegria muito grande estar com vocês, mesmo por videoconferência. Afinal, nós estamos tratando de um assunto que merece, da nossa parte, a maior atenção possível. Desde 2018, anualmente, nós monitoramos essas obras inacabadas, que é uma infelicidade geral da nação. Um grande cemitério que você pode, desde 2015, você, Laerte, trata dessas questões, fazendo entrevistas e reportagens interessantes, e esse trabalho que vocês fizeram agora este ano, eu, inclusive, estou proximamente requerendo para incluí-lo nas manifestações que vamos fazer no monitoramento de 2023. É um trabalho extraordinário que vocês estão fazendo, a coincidência, ser relator de um processo em que vocês da empresa estão nos ajudando muito em detectar a qualidade dessas obras, o tamanho e a dimensão social de cada uma delas. Esse é o trabalho do TCU. Eu não diria a maioria, eu diria todas essas obras que estão inacabadas no país, elas têm recursos federais. E, havendo recursos federais, o TCU tem a obrigação de auditá-las. Por isso, como eu disse, desde 2018, o tribunal faz um monitoramento anual do tamanho, do volume financeiro que envolve, repito, essa perda social enorme para a nação. Ministro, bom dia. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Nominano Diniz, disse essa semana aqui no Bom Dia Paraíba que faltam funcionários do TCU na Paraíba e em outros estados e que, por causa disso, fiscalizações não estariam acontecendo. Como é que está sendo feito esse trabalho? Realmente estão faltando funcionários do TCU? O TCU tem uma tecnologia muito alta, muito bom dia a você. O TCU tem uma tecnologia bastante avançada, uma das melhores do mundo, para fazer esse trabalho e alcançar esse trabalho independente da condição, estando fisicamente na Paraíba. Nós temos funcionários, o presidente Nominano Diniz é um grande parceiro nosso, inclusive vai participar, enquanto TCE, do nosso trabalho de um projeto que nós chamamos Integrar. É um projeto que envolve todos os tribunais de contas do Estado para, em parceria com o TCU, sob delegação, né, de determinadas áreas que é de competência do TCU, nós solicitamos a ajuda, e na Paraíba é imprescindível ajuda para fazer o controle social do Tribunal de Contas do Estado. Temos
Para você ter uma ideia, no país nós fizemos o acompanhamento dessas obras desde 2005, né, mais proximamente agora, 2018 para cá, e fomos nós, do TCU, que identificamos que o país tem 38% de obras inacabadas em todos os estados. Na Paraíba temos um pouco mais, temos 39%, há uma perda, né, de investimentos no Brasil na ordem de 10 bilhões de reais, né? E na Paraíba, por exemplo, na ordem de 700 milhões de reais. São obras imprescindíveis para o povo, como creches, que vocês tão bem colocaram, escolas, UBSs, que estão todas dentro de um escopo de obras inacabadas, principalmente em 5 grandes órgãos do país: DENIT, FUNASA, Caixa Econômica Federal, a principal, PAC e Ministério da Educação. Ministro, o presidente do TCE, ainda nominando, cobrou uma espécie de autorização do TCU para fiscalizar obras paradas e gastos com a Covid. Com esse convênio que vai ser feito, vai ser possível isso ocorrer, não? Exatamente, é o projeto Integrar que nós estamos fazendo com os tribunais de contas do Estado. Eu tenho um compromisso com meu amigo e irmão Nominando Diniz para que o primeiro Estado que possa assinar esse programa juntos é o Estado da Paraíba. Estarei lá com o presidente Bruno Dantas, estarei aí, desculpa, com o presidente Bruno Dantas, para que possamos assinar esse programa, porque com o TCU e TCE temos uma dobradinha que pode não apenas fiscalizar, mas apontar soluções. Nós não podemos apenas mostrar o problema, fazer o diagnóstico, mas apontar soluções. Ministro, o TCU tem um painel de obras que torna bem transparente o acompanhamento e o que está acontecendo no país. Inclusive, foi esse painel que me estimulou a iniciar a produção desse material, porque ele é bem acessível, você consegue verificar quais são as obras paradas, as inacabadas, a diferença delas, as que estão em andamento. Que outras ferramentas o TCU pode ou está produzindo para entregar à população essa possibilidade de acompanhar de fato o que está ocorrendo? Afinal, o país é muito grande e, como o senhor falou, o TCU precisa fazer essa fiscalização no país inteiro. Exatamente, Léo. Você se estimulou a fazer porque você teve acesso a um painel de obras que nós estamos exigindo que o governo faça. Nós estamos fazendo já antes dele, desde 2019, agora em 2020, somente agora, em 2020, o governo federal criou um cadastro nacional de obras de infraestrutura, mas o TCU pega todos os dados, recebe, recolhe todos os dados dessas cinco grandes fontes de repasse de convênios e coloca no nosso portal, né, com absoluta transparência. Porque qual é o nosso objetivo? Criar o chamado controle social, estimular, como vocês estão fazendo, estimular ao cidadão paraibano a ver uma obra inacabada e denunciar ao TCE, ao TCU, fazer com que nós possamos instalar uma tomada de contas especial para responsabilizar quem deixou a obra estar inacabada, quem deixou a obra parar. Né? Então, nós temos todo esse tipo de ferramentas à disposição da sociedade para fazer, repito, o controle social. Por isso que o projeto Integrar é tão importante, que é essa outra ferramenta que nós temos, além do cadastro, para que nós possamos dar resultados mais rápidos à sociedade brasileira. Ministro, o TCU tem algum plano especial para fiscalização de obras de saneamento básico? E essa pergunta é específica para saneamento, visto que agora a gente tem um marco, né, tem um prazo até 2033 e, claro, a gente precisa cumprir metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Há algum plano específico para saneamento, que é um problema crônico do país? Aqui na Paraíba, por exemplo, somente 50% da população tem esgotamento sanitário, metade dela não tem, e esse índice só é maior por causa de João Pessoa e Campina, porque Santa Rita, por exemplo, aqui do lado, só tem 5%. O TCU tem um plano especial para essas obras especificamente? Tem sim, nós temos graves problemas estruturais na nação. Você fala de saneamento, eu posso falar de analfabetismo, né? Eu posso falar de acesso à creche, todas esses graves problemas de formação do cidadão brasileiro está em estado de profundo atraso. Né? Nós, no TCU, temos uma secretaria especializada nas obras de infraestrutura e uma outra
dentro desta própria, uma chamada auditoria de saneamento, porque a ODS exige que até 2030 nós tenhamos condições de implantar o saneamento em todas as cidades. Precisamos cobrar isso, nós e o Poder Legislativo, que é o órgão, efetivamente, de idealização dos normativos nacional. E eu preciso dizer a vocês que essas obras de saneamento têm uma atenção muito especial nossa, porque pegamos o projeto e vamos atrás de cada uma delas para saber o andamento e as razões, muitas vezes, da paralisação. Temos razões diversas. Projeto básico inadequado, projeto executivo inexistente, fluxo de recursos orçamentários paralisados ou semi-paralisados, e a velha cultura brasileira de que um prefeito muitas vezes sucede e o seu antecessor não é da mesma corrente política e, lamentavelmente, ele para com a execução daquela obra por força de movimentos políticos que não deveriam existir. A obra é do povo, é de todos, inclusive há uma determinação do TCU expressa na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 45, que diz que nenhuma outra obra dentro daquela espécie, por exemplo, saneamento, pode começar naquele município sem ter terminado a obra anterior. A preocupação é essa quando passa de uma gestão para outra, né, ministro? Qual a previsão de punição para esses gestores? Tem. Nós temos o prefeito que entra e não conclui a obra, né? Muitas vezes o órgão de controle interno, que é a CGU, avisa através de uma manifestação no processo, o TCU abre uma tomada de contas especial para responsabilizar o tamanho do dano e os responsáveis por aquele dano ao erário. Afinal de contas, nada pior do que ver uma obra inacabada com 90% de realização, como vocês mostraram aí. Nada pior do que ver uma obra inacabada numa unidade básica de saúde que podia evitar tanta hospitalização, né? Nada pior do que ver a frustração de um atleta que não tem o seu ginásio esportivo. Isso é um dano imaterial, mas há um dano material que precisa ser levantado. O TCU levanta esse dano e aponta os responsáveis, né, e executa as suas responsabilidades. Muito obrigado pela entrevista, pela participação e as explicações aqui. A gente espera que, de fato, a ação do TCU mude e consiga transformar um pouquinho essa nossa realidade, porque é difícil. A gente fez a série, mas choveu mensagens de telespectadores com obras em vários municípios e eles cobram isso, fiscalização mesmo e controle. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Um abraço a vocês. Esse é o nosso trabalho. Eu espero que vocês possam continuar nos ajudando, divulgando o nosso portal, fazendo com que as pessoas possam encaminhar a nossa ouvidoria, as reclamações necessárias em todo o país. Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Você falou, tem comentário chegando. Tem comentário chegando? Chove comentário, chove mesmo. Vamos ver os comentários. Tem comentário aqui sobre as obras inacabadas, a gente vai mostrar já, agradecer a participação do ministro. Agradecer a participação do ministro aí. Verdade. O ministro falando sobre como o TCU vai vai auditar algumas obras. A gente sabe das deficiências e é preciso aperfeiçoar, né? Porque muitas vezes passa uma gestão, duas gestões. E a própria lei, o ministro falou, acaba não sendo cumprida, porque se começa uma obra por exemplo, de um posto de saúde com um posto que não terminou. Pois né? é. E a lei diz que não pode. Frank Guerra, Funcionários 2, parabéns pela série. Mostra aqui no Funcionários 2 a Escola Municipal Moema, Tinoco, Cunha Lima, com uma obra abandonada há uns 6 anos. Local serve apenas de depósito de lixo e esconderijo de criminosos. Complicado. Anotado aí, anotado. Viu, Frank? Obrigada, Frank. Vamos para próximo comentário. Não consigo entender como a obra é iniciada e depois de tantas etapas e estudos são encontrados erros no projeto. Ninguém é responsabilizado? Pois é. Eis a questão. Há responsabilização, mas o processo de responsabilização às vezes é muito lento, né? E essa questão de começar uma obra sem concluir outra é algo que acho que é muito mais grave, né?
O descaso de gestores quanto ao mau uso do dinheiro público é preocupante. Pior que as inúmeras obras inacabadas são os prédios suntuosos já concluídos, inaugurados, utilizados. No entanto, funcionam com muita precariedade, uma vez que os recursos materiais quase não existem. Resultado, sem condição de funcionamento, são fechados e abandonados, diz Maria do funcionário. Ela toca em relação ao custeio, né? Quando você faz uma grande obra, um hospital ou um posto de saúde, você tem que fazer a obra física, né? Tem os recursos humanos e tem que ter a previsão do custeio mensal, né? Porque também não adianta você fazer e não colocar para funcionar. Toda a série é disponível no Globoplay. A gente agradece a Laerte Cerqueira por explanar durante toda essa semana, toda essa situação para a gente. Claro que não vai acabar, né? Como diz, obras inacabadas, o assunto também. Eu agradeço a toda a equipe, né, pelo trabalho e dizer o seguinte, a gente recebeu muitas mensagens, as pessoas mandam mensagens nas redes sociais. Obviamente a gente vai ver, apurar o que é que pode ser feito em um novo momento. Mas dizer que o nosso jornalismo, o jornalismo das TVs Cabo Branco e Paraíba estão de olho nisso, tá bom? Obrigada, Vamos embora, até segunda. Até tchau, segunda. Tchau.